Muito bem, todos aqui apostos para o nosso primeiro painel do dia. Muito obrigada a todos vocês aí, representantes de fora de São Paulo, dos nossos regionais, representando aí BH, muito bom. Tivemos ontem também todos os painéis representantes aí do nosso trabalho ao longo aí de todo o país, né, ao longo de todo o ano, em todas as cidades brasileiras. Isso é muito legal. Muito obrigada. E obrigada também a todos aqui. Bem, pessoal, o nosso tema de abertura é aquele tema que a gente não consegue esgotar em 40 minutos, já vou avisando logo, né? Porque falar hoje sobre os impactos da inteligência artificial nos negócios e na cibersegurança, a gente precisaria ficar aqui o dia todo e acho que nem assim a gente conseguiria esgotar. Mas a gente vai tentar justamente mostrar quais são os pontos mais nevrálgicos desse processo, né? A gente sempre divide o impacto da IA, quando a gente está com um time de segurança ou num fórum de segurança, em dois aspectos, né? O impacto que ele gera no negócio e qual o papel da segurança hoje nesse impacto, né? A segurança tem que, por papel princípio, assegurar. Mas hoje a inovação, aliás, hoje não, como sempre, caminha a passos larguíssimos e é muito complicado, né, a segurança chegar no timing correto para garantir. Então, hoje a gente já fala de Shadow AI, né, que era a Shadow IT, agora já é a Shadow AI. E, ao mesmo tempo, a segurança também está sendo, né, muito desafiada do ponto de vista dos ataques e dos recursos que o cybercrime tem lançado mão. O Tiziano até deu uma palhinha aqui quando ele mostrou o que acontece hoje lá na rotina dele, e está lá, né, os ataques com esses recursos, e são diversos, vocês conhecem, passam por isso diariamente. Então, como a segurança pode se apropriar da IA da forma mais correta? Como que ela pode trazer os recursos de IA para o seu ambiente? Então, vamos dividir entre esses dois times para a gente poder avaliar com o nosso time aqui de painelistas e com vocês. Em todo painel, a gente tem sempre um parceiro, um curador. Esse é um rodízio que eu faço aqui, nesses 15 anos. Nesse painel, Fernando Bruno foi o meu curador. Mandei os tópicos para ele, falei, Fernando, está tudo certo, tem alguma bobagem aí, escreveu alguma besteira, está faltando alguma coisa? Não está faltando nada. Então, vou começar dando a palavra para o Fernando, para ele pontuar aí quais os aspectos que ele considera principais aí nesses dois lados da moeda. Por favor, Fernando. Obrigado, Graça. A gente pode, como você disse, né, a gente pode falar isso o dia inteiro. Acho que essa conversa a gente está tendo dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com a escola, com os professores, com as empresas que estão nos atendendo, né, o tempo inteiro isso daí que está acontecendo. E eu acho que a grande questão é o quão disposto ou quanto nós estamos querendo ceder em relação à privacidade e à segurança para garantir o avanço da IA. A gente pode falar, mas a gente vai usar com segurança, vamos colocar controles, vamos conscientizar. Sim, eu concordo disso. Mas vai ter uma hora que a gente vai ter que ceder. E o quão disposto a gente vai ceder para isso? Porque senão não vai ter inovação. Né? E uma das coisas que pegam bastante é que nem o Waze. Eu odeio que as pessoas saibam para onde eu estou indo, onde eu fui, que não sei o quê. Mas sem o Waze eu não sei chegar em lugar nenhum mais. Né? Perfeito. Analogia corretíssima. Então, assim, eu não falo nem para minha esposa para onde eu estou. Né? Ela sabe, mas eu não falo para ela. E o Waze sabe muito disso. Por quê? Porque eu cedi nisso. Agora, como que ele vai controlar essa informação? Aí essa é uma discussão que cabe para a gente fazer. Né? Mas a gente não pode entrar nessa seara de eu não vou liberar ou não vou liberar. Então, acho que a minha grande provocação é o quanto a gente está disposto a ceder pelos nossos dogmas, pelos nossos controles, mediante ao avanço tecnológico relacionado à inteligência artificial. Excelente provocação, Daniel. Você sabe quanto? Difícil. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Pergunta difícil, Graça. Né? Nossa, como CISO, né? Quem está do outro lado. Você sabe que, para facilitar um pouco vocês, eu tenho feito uma pesquisa a portas fechadas com outros, alguns até aqui publicamente colocam. Tem bloqueio, tem empresa que tem bloqueio para IA pública,
tipo assim, não pode. Tem uns que não tem bloqueio, mas quando ele baixa lá um chat GPT, lá, entra lá na tela dele, opa! Olá, bom dia, tudo bem, companheiro, colega? Deixa eu te avisar uma coisa, você não pode usar esse sistema, mas eu te dou aqui uma opção, que é aqui uma solução que você pode usar. Então, assim, a gente tem visto muitos modelos, porque eu acho que o que ele colocou é perfeito, né? Depende da empresa, depende do quanto você vai ceder por conta da inovação. Porque, às vezes, pode acontecer, Daniel, de ser uma solução de IA que é muito importante para aquele tipo de aplicação ali daquela área específica. E quem me falou sobre esse case, que falou aqui ontem, foi o Alan Buscarino, do Boticário, que o Miola, né, tem esse projeto lá no Boticário, e ele falou, tem horas que a gente tem que ceder. Tem horas que o cara argumenta tão fortemente o uso daquela ferramenta, que, às vezes, até a gente corre para estudar, para ver como que a gente pode aplicar algum tipo de controle. Então, é um pouco por aí, né? E eu acho que segurança, ela não pode ser o remédio que mata o paciente. Né? Então, eu comecei, tá, um exemplo aqui, vestindo a carapuça, eu falei assim, cara, eu vou bloquear tudo. Na Araújo, vou fechar tudo, vou fechar. Só que você começa a parar um pouco a inovação, você começa a travar processo, e aí o pessoal fala, olha, não está avançando porque a segurança está me bloqueando, porque a segurança está fazendo. E, de repente, você cede. O problema é que, quando você abre a porta, aí vai todo mundo, né? Tum. De repente, você fala assim, caramba, agora tem 40 projetos de IA aqui, e eu perdi o controle. E aí começa a ser desesperador, porque eu estava pensando assim, eu não me estruturei ainda. Aí você para, poxa, eu estou primeiro pensando na parte de privacidade, então meu foco está sendo, eu estou bloqueando porque eu estou pensando em vazamento de dados. Aí, de repente, você está falando assim, cara, agora eu tenho que lidar com inferência, mas eu nem me estruturei para lidar com a questão de vazamento de dados. E aí explode aqui tanto de ar. Então, esse paradoxo mesmo de você falar assim, até onde cede ou não, exige uma governança gigante. Que não é fácil, ótimo ponto. Então, temos aqui esse impasse, já levantado pelo Fernando Brum, sensacional. E o Daniel aqui já trouxe a palavrinha mágica, né? Governança. Sem ela, você não tem esse parâmetro, né? E aí fica realmente difícil de implementar. Vamos ouvir agora o Ticiano. E, Adilson, depois eu passo para você, porque a gente tem que ouvir aqui né, como é que esse outro lado está lidando, né, com esse desafio. Perguntas, vocês já podem começar a enviar, tá? Aqui também, para a gente fazer essa interação aí com vocês. Ticiano, queria seu comentário agora sobre essa primeira discussão aqui levantada, sobre como que vocês de segurança lidam com essa avalanche, né, de uso de IA nas organizações. Uma receita infalível para você fracassar enquanto segurança é permitir ou não permitir alguma coisa. É infalível. Vai fracassar se você fizer isso. O caminho, de acordo com a minha experiência, é o seguinte, você tem que... A inovação vai vir, o recurso novo vai vir, um dia veio a nuvem, né? Já teve vários security leaders sobre nuvem. Nossa, vamos infartar com esse negócio de nuvem. Agora é a IA, né? Gente, a gente precisa encontrar um jeito de usar a IA de maneira segura, não bloquear a IA. Não existe, ninguém vai conseguir segurar. Isso é um tsunami que ninguém vai barrar. Ou você surfa ele, ou você sai da frente, ou ele vai te engolir. Não tem. Então, o que eu acho que as empresas... podem fazer nesse sentido, e as áreas de segurança podem fazer. Elas têm que oferecer motores de IA corporativos para o negócio usar. Né? Tem um caminho extremo que é assim, usem, mas não vou gastar um centavo. Isso é ruim. Né? Ou vou comprar todas as IAs que existem, vou comprar token de todas as IAs que existem, você não vai conseguir pagar. Tem um caminho do meio que é assim, faça boas escolhas, né? E use IA para o negócio corporativo, porque você consegue ter um pouco de controle sobre a coisa. Né? Aí o controle é tão bom quanto um banco de dados relacional? Não, porque ainda é uma coisa muito nova que a gente ainda precisa entender. Mas assim, você precisa, é uma água que cai do céu, você precisa canalizar, você não vai conseguir lutar contra ela. Então o segredo é um pouco esse. E
né, pegando carona no que foi dito aqui, governança. Ah, eu quero usar essa IA aqui. Beleza, ótimo. Vai dar benefício para o negócio? Vai. Então escreve um business case que, se trouxer benefício para o negócio, eles vão aprovar um licenciamento corporativo para ele e você usa. Bom, não sei bem se vai gerar um benefício para o negócio. Bom, então, amigo, não. Então, assim, é tratar com a visão de negócio a questão da IA. Eu acho que é isso que funciona, né? E fazer uma decisão orientada a negócio que ponha dinheiro na mesa, dinheiro do risco de ter um problema versus dinheiro de pagar por um controle decente. Então, é trazer sempre a discussão para esse nível mais pragmático. Perfeito. Adilson. Legal. Representando aqui o Google. Ótima presença, não tinha melhor painel para o Google estar aqui conosco. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Obrigado, Graça, pelo convite aí, o Security Leaders. Esse é um tópico bem quente, né? Então, todas as discussões aí que nós do Google participamos, sempre vem à tona isso, né? Eu tenho muito mais a perspectiva do que nós fornecedores, né? Mas acho que complementar aqui o que o Ticiano, o Fernando e o Daniel passaram aqui, na verdade, você precisa de ter governança, a gente vai falar de governança, conscientização, mas eu gosto de falar que a gente tem 4 grandes pilares aí, né? O básico, primeiro o básico, uma fundação bem feita, isso continua, todos vocês fazem hoje uma fundação, deveriam estar fazendo fundações bem feitas, né? Se não fazem, se preocupem, porque isso não vai mudar. Né? Com IA, você vai continuar tendo que fazer uma fundação bem feita para a identidade ou para outros aspectos. Né? E a parte estratégica, como o Ticiano mencionou, né? O que realmente eu doso com balanceio entre o business, né? E o que eu vou passar para os times. Né? A gente não vai bloquear a inovação. É mais uma transformação digital, é mais uma onda que está chegando, né? Assim como foi Cláudia, é uma nova onda. Né? Então, estrategicamente, o que eu posso dar para esses meus colaboradores? Então, eu vou dar todos os dados da organização ou vou dar realmente os dados que são essenciais para aquela função? Né? Outro ponto é a parte de conscientização, a cultura. A cultura não pode ser vir de cyber, né? A cultura tem que vir da organização. Então, isso tem que estar alinhado. Aí, numa opinião do Adilson, tem que estar alinhado com o board, né, de cima. A gente quer correr com a inovação, mas essa cultura tem que estar com todos. Né? E, por último, os controles. Né? Quais são as garantias que vocês vão ter? Né? Então, seguir algum framework. Né? O Google tem um framework de AI. Né? A gente tem do NIST, tem alguns frameworks aí de mercado. Né? Obviamente, olhando cada mercado, regulamentação local. Né? Mas eu diria que tem um roteiro aí de 4 grandes passos que as organizações deveriam fazer. Muito bom, Adilson. Só para a gente entender um pouquinho a plateia, quantos de vocês têm um guia de boas práticas de IA disponível para os colaboradores da empresa? Minoria. Um comitê estruturado, multidisciplinar, talvez, sobre o uso da IA na organização. Também minoria. E tem sido assim em todas as 9 cidades que a gente percorre. Então, primeira pergunta, Fernanda, é necessário? É necessário ter um comitê? É necessário ter um guia de boas práticas ou não necessariamente? Quais os frameworks? Quais os parâmetros? O que se pode usar para ajudar? Quer dizer, é óbvio, a governança vai cuidar disso, mas vamos tentar entender um pouquinho o que vocês lá no Bradesco estão usando. Vamos entrar um pouquinho na experiência de cada um aqui, em cada negócio de vocês. Obrigado, Graça. Sim, acho que é necessário. Eu adoro essas teorias que o Ticiano traz, que assim, isso daqui te joga para o fracasso. Eu adoro isso. Porque, não, o Ticiano ele é disruptivo essas coisas, em todos os painéis de debate. Ele derruba. Porque assim, eu acho que a gente não tem a fórmula do sucesso, mas a fórmula do fracasso eu tenho também. Né? Muito bom. Eu sou ótimo em fracassar. Mas eu acho importantíssimo essa discussão. E eu acho que a gente peca por isso. Eu sou um fã de conscientização, eu trabalho nisso há muito tempo, com cyber. Sei. Há muito. Eu levantava essa bandeira, ninguém falava. Hoje a gente tem até empresa dedicada a isso, mas a gente não tinha. Teste de phishing era uma coisa... A gente fazia isso lá atrás. Então, assim,
Quando eu olho para isso, eu vejo que a gente deixa de falar as coisas porque a gente tem medo. E eu acho que quando você cria um comitê, quando você cria uma política, quando você cria uma FAQ, eu adoro FAQ, gente, nossa, faz uma FAQ, perguntas e respostas, a galera adora aquilo, porque você traz uma instrução, né? E eu acho que a gente está deixando de falar algumas coisas, a gente não está colocando essa discussão para o debate, isso tinha que ser debatido o tempo todo. Eu debato isso na minha casa com os meus filhos, e a gente debate às vezes mais em casa do que às vezes na própria empresa. E eu acho que a discussão... Porque sabe o que vai acontecer? A gente não discute, a gente não estrutura, as discussões são rasas, não são profundas, e aí a gente abre um espaço para vir uma pessoa de fora e trazer uma coisa. Eu vou dar o exemplo do Felca. Todo mundo entende como funcionavam as redes sociais e entendia aquilo. Se você trouxesse... Você poderia trazer 500 especialistas para falar o que ele fez. Ele chegou, explicou de forma profunda, estruturada, ganhou espaço, criaram uma lei em uma semana. Por quê? Porque ele conseguiu trazer. Eu acho que a gente não está discutindo certo. Eu acho que a gente ainda discute de forma rasa. Por exemplo, no Bradesco a gente criou uma área específica para isso, tem normativo para isso, tem discussão, todos os projetos são canalizados para que a gente discuta isso com a Bridge, né, que é o nosso trabalho. Todas as BIAs foram mudadas do Watson. Foram adaptadas, né? Foram adaptadas para novas tecnologias. Então, assim, a gente sabe que vai alucinar, a gente sabe que vai dar problema, a gente sabe que vai dar tudo isso, mas a gente fala que vai dar problema. A gente fala que está acontecendo o problema. E aí as pessoas começam a vir soluções que a gente não imagina, de áreas que a gente não imagina. Então, eu acho que a gente está deixando de falar, ou quando a gente fala de forma rasa. Por exemplo, esse tipo de painel é importante, tinha que ter, não só no conceito de cyber, mas tinha que ter esse conceito em todos os outros eventos. Eu fui num evento falar sobre segurança da informação, num evento de rádio e TV. E aí eu fiquei impressionado quando eles começaram a falar da TV Demais, que agora vai aparecer o Kyle Raymond com uma jaquetinha, aí você, na própria televisão, você já vai comprar. Tal. E aí eu comecei a falar assim, cara, a gente tem que falar de cyber aqui. Porque agora, se eu conseguir fazer um injection na televisão, eu consigo mudar o QR Code e mandar o meu... Eu fiquei pensando em várias maldades, porque quem é de segurança ofensiva nunca deixa de pensar nisso. Mas assim, você ficava pensando... Já tem a cabeça ali, eu né? acho que a questão da IA tem que ser assim, a gente tem que começar a falar o tempo todo, né? Porque senão a gente vai ficar para trás e a gente fica escondendo. Eu acho que está faltando... Falta profundidade nas discussões nos lugares. E o próprio exercício de criar um comitê, de criar um núcleo para debater, enfim, seja lá o nome que se der, já é uma forma de você criar ali um modelo, uma rotina para debater. Como é que na Drogaria Araújo vocês estão estruturando assim? Já tem algum comitê? Vocês criaram guias de boas práticas? Nós temos um comitê, criamos uma gerência específica para IA também, estruturou um time para isso. Mas eu acho que pegando o gancho que o Fernando falou, acho que a gente começa, todo mundo que trabalha com segurança, todos nós temos de forma intrínseca a síndrome do herói. E você pega esse assunto como seu, e é o que o Fernando falou, aí você não fala, você não comunica, fica você no seu mundinho ali, dentro da tecnologia, e você não externa isso para o negócio. Perfeito. E na Araújo começou assim, começou ali dentro da tecnologia e seguranças, dos gerentes caminhando juntos ali, até que se estruturou o comitê. Ao se estruturar o comitê, criar umas boas práticas, uma política e começar a ter uma governança, mesmo que básica, sim, o assunto começou a ganhar importância no board. E aí sim começaram a surgir os projetos, alguns business cases, e aí chamou a atenção da diretoria, tipo assim, poxa, vamos estruturar isso de uma forma melhor. O apetite subiu para o tema. sim. Porque nós começamos a falar disso todos os dias, levar no comitê, levar riscos, e trazer o negócio para essa conversa. Então, começou de uma forma bem simples, e hoje tem uma gerência bem estruturada, tem um time. Bacana. E é legal que esse time estruturou. Então, assim, ele tem um profissional dentro de cada área. Poxa, dentro da arquitetura, dentro de segurança, dentro de inovação, data analytics, um profissional de IA para cada time, espalhou, para poder ele ter insights, responder com esse time, ter uma maior interação. Está lá na ponta, mas é mais ligado ao negócio, né? Exatamente. E aí tem outra visão, né? E aí você, bem bacana, Daniel. você atiça isso, e você começa a fazer uma conscientização de forma totalmente orgânica. Sim. Conscientização orgânica. Tenho ouvido muito isso. Tem alguns exemplos até, Tiziano, nós tivemos, acho que foi em Recife, um exemplo de um time de segurança que pegou o guia de boas práticas e criou um agente
né, supervisionado, e que surpreendeu todo o time, porque o guia foi criado ali com um comitê multidisciplinar, todo mundo fez ali um exercício, pensou em N possibilidades, só que na hora que criou a gente, essa é a vantagem da IA, né? A partir das perguntas que foram surgindo dos colaboradores, o guia foi sendo aprimorado. Perfeito. Foram surgindo questões que o comitê não havia imaginado. E, com isso, o guia se tornou muito mais realista do ponto de vista do negócio da empresa. E acabou virando ali um business, inclusive é um case que está concorrendo aí ao prêmio, né, de case do ano do Security Leaders, e uma empresa que nem é uma grande empresa, sabe? Uma empresa que nem tem uma estrutura tão grande, não tem nem um CISO, é um head de cyber, né? Mas ele, junto ali com o time de privacidade, deu esse pontapé e a coisa funcionou. Então, eu gosto de explorar os cases, porque surgem, assim, né, exemplos interessantes que você pode usar. Como é que na Natura vocês estão trabalhando isso? Legal, a gente tem um comitê também, então todos os projetos que tem IA no meio passam por esse comitê. Então, a área de governança, segurança e informação tem uma cadeira cativa ali no comitê, onde a gente entende todas essas coisas. Mas esse ponto da Graça é interessante para caramba. Dá para a gente usar a própria IA para nos ajudar. Sim. Nessa questão de segurança. Então, essa coisa de você ter um agente treinado para ensinar as diretrizes é muito legal. Eu já vi organograma que tem assim, olha, eu tenho esse gerente, esses analistas e esses agentes de IA aqui. Já vi organograma com agente de IA dentro. Não sei se vocês já tiveram a experiência de bagunçar com a DeepSeek, que é a IA chinesa, né? Se você coloca temas sensíveis politicamente, ela não responde, né? Mas se você prestar atenção, fizer essa experiência, você vai ver que você digita, ela começa a colocar a resposta, no meio do processo de colocar a resposta, ela se interrompe e faz o negócio. Eu fiquei pensando como aquilo funciona, e eu descobri, e a gente está aplicando lá, eu estou criando um agente para detectar prompt injection. Então, ele recebe uma cópia do prompt, e a missão dele é analisar aquele prompt para ver se tem uma mudança de política ou diretriz incutida dentro daquele prompt, em paralelo com o processamento da IA principal, para ele voltar e dizer, ó, corta essa resposta aqui, né? Então, dá para você usar a IA para proteger a IA, que ela tem esse poder de ser adaptativa, né? E é uma ferramenta importante. Assim como o negócio quer usar, a gente também quer. Muito bom. Adilson, para a gente finalizar aqui, é óbvio, né, a gente acaba que o uso da IA, né, e da Shadow AI acaba monopolizando muito, mas o Tiziano já fez aí, já puxou esse gancho, né? Hoje, como é que você está vendo, né? Quer dizer, vocês lidam aí com vários perfis de clientes, o uso da IA, né, o quanto que a cyber está se apropriando dos recursos da própria IA, né? Porque a gente imagina aí um futuro, que eu acredito que vai ser próximo, onde a gente vai ter, sei lá, quantos agentes de cyber, né? O pessoal já está buscando até um super agente que vai tomar conta dos agentes, enfim. Agente supervisor. O agente supervisor, né? A gente já debateu isso num painel. Então, assim, mas a gente ainda vê muito, né, um processo ligado mais à automação, né? E não à autonomia, né? Chegar a dar realmente autonomia, ganhar autonomia na área de cyber é um desafio grande, né? Como é que você está vendo essa evolução, Adilson? Boa pergunta, Graça. A velocidade que o negócio pede para a Generative AI, para os agentes ou para a interação, versus o que o time de cyber precisa para detectar. Isso é um grande desafio. Eu vejo hoje nas organizações que essa cobrança do negócio para acelerar a inovação frente ao que o time de cyber consegue evoluir, né? Então, aí trazendo para um cenário mais de detecção, né? Então, existem já modelos, o próprio Google pratica, outras empresas aí praticam, de como é que a gente treina. E para treinar esse modelo de detecção, precisa ter prática, né? Ter prática no mercado, né? E para ter prática no mercado, eu tive experiências por exemplo, respostas a incidentes. E aí você conseguir alimentar um modelo que consiga te ajudar fazer o paralelo para fazer essas detecções, né?
O que a gente vem fazendo hoje do lado do Google a gente está num cenário que a gente chama de agentes autônomos, né? Ou semi-autônomos, desculpe, que é os agentes que são supervisionados pelos times de cyber. Então, você vai ter um agente que é especializado em uma determinada função da operação e ele vai ajudar a ser supervisionado com uma experiência prévia, né, do que a gente colocou dentro desse agente, uma experiência prévia para ajudar os times de operação a acelerar no processo de triagem, detecção, resposta a incidente, investigação, todo o processo aí de ciclo de operação. Tá? Só para... eu fui seguindo aqui, a maioria das perguntas a gente foi respondendo, algumas eu vou separar para o próximo painel, porque realmente a gente vai dar continuidade a esse tema, mas só para fechar rapidinho, Daniel, o uso da IA na área de cyber, qual é a sua expectativa, onde você acha que vai chegar, o que você está divisionando rapidinho para a gente não passar por esse capítulo? Claro. Um exemplo rápido é justamente o que o Adilson falou. Eu estou até fazendo uma casadinha Google com a CrowdStrike, porque, não sei se o Nuno está aí, mas assim, você fica com a questão de resposta a incidente, virou um tema muito complexo. E você fala assim, cara, preciso automatizar isso. Aí você faz um teste ali, é sempre lento a resposta, é sempre lenta. E aí a gente está fazendo exatamente esse mecanismo com a Google, com o Gemini, junto com a CrowdStrike, para ver se a gente acelera e dá essa autonomia. Cara, tem sido um sucesso. Eu copiei o modelo da Vol, eu falo aqui do Wesley, o Wesley, que ele fez algo parecido. O Wesley falou sobre isso lá em BH, naquele nosso encontro. Exatamente, e gostei da ideia do Wesley, e a gente está aplicando ali. Cara, o Wesley está, só para o pessoal saber, ele é o CISO que está no grupo, né, a nova empresa do Grupo Movida, exatamente, né? Que é uma empresa... Eu até falei, você está numa startup? Ele falou, não, é um unicórnio. Me corrigiu, não, isso aqui não é uma startup, isso aqui já é um unicórnio. Então, assim, está indo super bem, né, o modelo. E tem sido sensacional o modelo, e eu apliquei na Araújo. E aí é muito legal, porque você tem uma autonomia, a taxa de respostas, claro que a gente está testando sempre através de pentest, né? Não sei como é que vai ser no dia quando o caso real, mas essa autonomia do próprio agente entrar, ligar, falar qual que é o tipo de ataque, tomar uma ação, isso de forma totalmente automatizada ali, está sendo fantástico. Uma experiência simples para quem trabalha ali, consegue fazer de uma forma mais rápida. Então, eu bati um papo com o Wesley e em 3 dias a gente já estava com o sistema funcionando e foi muito legal, uma experiência bem enriquecedora. Esse case também o Wesley está trazendo para a nossa competição aí, né, dos grandes cases desse ano. Fernando, rapidinho, sua expectativa em relação ao uso de IA no ambiente cyber. Que legal. Eu acho que a resposta faz todo sentido. Incidente é o primeiro... Já é a primeira coisa para se trabalhar, né? Vou trazer uma outra situação que eu acho que é importante. Eu quero a predição. Eu já gosto do Minority Report, aquela coisa toda. Eu gosto daquilo. E, assim, tem um desafio que acho que o Tiziano anteriormente falou da questão de fornecedores. Sim. E eu acho que é muito difícil você fazer a gestão de segurança da sua casa. Você ser responsável pela gestão de segurança do outro lado, né? Vizinho. Eu acho extremamente esquizofrênico, assim. E aí eu falo, como que a gente vai garantir isso? Eu acho que essa questão preditiva, a gente tem tanta ferramenta boa no mercado, a gente tem questionários, tudo isso daqui, para mim, vai ser insumo para a gente ter uma visão preditiva. A gente tem Threat Intel, um monte de coisa exposta, e a gente juntando tudo isso, gerando uma predição, eu vou falar assim, esse fornecedor aqui, para mim, é um fornecedor Platinum, esse é um fornecedor Bronze, eu quero colocar algum selo. Eu acho que eu acho que a IA tem a capacidade de trazer predição, e eu quero muito nessa situação. Eu acho que a resposta já é uma realidade, mas sim, predição é algo que eu estou vendo que vai chegar, e eu quero muito, porque isso vai atender o meu coração que está nervoso por causa dessa situação. Tiziano, rapidinho, qual a expectativa IA na cyber? Onde você acha que vai fazer diferença para você, efetivamente? A expectativa é que a IA acelere a adaptabilidade às situações. Então, assim como a nuvem acelerou a adaptabilidade à mudança de volumes, sim, a IA vai acelerar a adaptabilidade à mudança de contextos. Essa é a minha expectativa. Muito bom. Pessoal, a maioria eu segui aqui ao longo do debate, muitas perguntas foram respondidas,
né, ao longo aqui da nossa discussão. Procurei explorar ao máximo aqui as experiências, né, Bradesco, Natura, Drogaria Araújo, Google, mas a boa notícia é que a gente tem mais painel sobre esse tema, então teremos outros grandes especialistas aqui comigo, né, nesse debate, e eu trago aí as perguntas mais específicas, agora no intervalo vou separar aqui, e aí é uma forma também de garantir que vocês continuam comigo aqui, né, no próximo painel. E eu quero agradecer muito, porque as perguntas de vocês vão norteando aqui as minhas. Então, muitíssimo obrigada por terem enviado perguntas e obrigadíssima, painel, excelente. Continuaríamos aqui, com toda certeza, se não fosse a Leia Machado me mandando aqui dezenas de mensagens, tipo, tem que acabar, encerra. Bem, pessoal, brincadeiras à parte, foi excelente, eu adoro fazer esse trabalho, obrigadíssima aí pela presença de todos e palmas aí para todos nós. Muito obrigada. Obrigado, pessoal.